O branco é a cor de Oxalá, o lírio é a sua linda flor, a Umbanda é a sua igualdade, em nome de nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da nossa fanpage, sejam bem-vindos. Daiane, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Ricomini, sou sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa do Pai Benedito, casa essa que fica na cidade de São Paulo, na Zona Sul, no bairro do Itaim Bibi. Nosso atendimento ao público é realizado às quintas-feiras à noite, praticamente todas as quintas. Dona Lúcia, meu boa noite. Nosso atendimento às quintas, como eu estava falando, salvo algumas exceções, e eventualmente temos atendimento aos sábados, né? Isso eventualmente. Os demais dias, segunda, terça, quarta-feira, sábado pela manhã, é dedicado ao ensino da magia divina, ao ensino da religião de Umbanda, ensino de Curimba, e uma vez por mês temos aulas aos domingos também. Ou seja, nossa casa é um templo-escola, nossa casa é uma casa de formação de outros médiuns, novos magos da magia divina, enfim. Hoje eu escolhi um tema que é um tema, podemos dizer, atual, um tema que é um fato, que é a Umbanda nas grandes cidades, né? O que eu quero dizer com isso? O que é um Umbanda nas grandes cidades? Porque você praticar a religião de Umbanda, você morar numa cidade mediana, uma cidade pequena, uma cidade que tem... você está perto da natureza, é diferente de você morar numa grande cidade que nem São Paulo, colocar que nem Belo Horizonte, né? Demais cidades aí. Por quê, gente? Nossas atividades dependem muito do axé da natureza. Um umbandista precisa ir com uma certa frequência à natureza. E você morar numa grande cidade, isso acaba dificultando as pessoas. E aí, quando eu falo as pessoas, é uma infinidade de situações, desde o médium, desde o consulente e até mesmo o sacerdote de Umbanda, né? Vou contar aqui a nossa realidade, a realidade que nós vivemos aqui em São Paulo. São Paulo, para você chegar em algum lugar da natureza, no mínimo você tem que rodar aí 30 quilômetros, a não ser quem mora nos extremos da cidade, né? Quem mora nos extremos da cidade vai ter essa facilidade, mas fica muito difícil locomoção. Se um guia chega para você e fala assim: filho, você precisa tomar um banho de cachoeira, você terá duas dificuldades. Talvez a carga energética que você esteja e outra, aonde achar uma cachoeira aqui em São Paulo. Se você não tiver carro, torna-se uma missão mais difícil ainda, porque ou você vai precisar da ajuda de outras pessoas, ou vai ter que alugar um carro, vai ter que fazer alguma coisa aí para precisar ir na natureza. Então, Mestre Rubens já falava isso alguns anos atrás, da dificuldade das pessoas irem à natureza. E a espiritualidade, ela é sabedora dessa dificuldade, principalmente nas grandes capitais. E hoje em dia, quem vai aqui em São Paulo, vai num terreiro de Umbanda aqui em São Paulo, você vê os guias espirituais
tentando resolver a maioria das situações no próprio terreiro. Porque se o guia chega para uma pessoa e fala, olha, você precisa ir fazer uma oferenda numa encruzilhada. Ferrou. Aqui em São Paulo não faz oferenda em encruzilhada. Não existe isso. Não tem. Perigoso materialmente. E outra, não é bacana você deixar lá elementos que podem ferir outras pessoas, agredir a natureza, enfim. Então não tem. Muito difícil. Guia fala, olha, você precisa tomar um banho de mar. Ok? Fica a 110 quilômetros, 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Então hoje, nas grandes capitais, a espiritualidade, os guias de Umbanda tentam resolver a maioria das situações das pessoas no próprio terreiro. Como que é isso, gente? O guia espiritual, ele é dotado de poderes a qual ele se iniciou. Por isso ele é um guia, ele é um orientador. Espírito que não se iniciou perante as divindades não consegue manifestar poder, ou seja, ele não está dentro de uma hierarquia espiritual e não consegue fazer nada por ninguém. Quando nós falamos de um guia, de um preto velho, de um caboclo, de um Exu, ele pertence a uma hierarquia, ele pertence a um poder espiritual onde ele responde. E de lá, desse poder, que ele retira o axé, que ele vai doar às pessoas e vai fazer acontecer ali o que a pessoa precisa. Então vamos pegar um exemplo, um preto velho, Pai João do Cruzeiro. Vamos pegar um exemplo aí. Então esse preto velho, um preto velho de Oboluaê, o próprio nome já fala, Pai João do Cruzeiro. Então o mistério dele vai estar ali assentado no mistério do Pai Oboluaê. Ele vai, dentro do terreiro de Umbanda, ele tem vários recursos para descarregar uma pessoa, para fazer uma limpeza energética, para recolher um espírito sofredor, para cortar uma magia negativa, neutralizar essa magia, ou transmutar, ou remover. Ele vai conseguir abrir um campo prosperador sem precisar que a pessoa vá necessariamente ali no cruzeiro fazer uma oferenda. Há casos que ficam quase que impossível esse preto velho mexer dentro do terreiro, porque senão será prejudicial ao próprio terreiro. Mas o que nós vemos hoje na cidade de São Paulo, e eu acredito que nas grandes capitais ou até nas cidades medianas, é essa situação. O guia espiritual, ele sabe da enorme dificuldade das pessoas de se locomoverem, então ele, sabedor disso, ele sabe que não vai adiantar ele pedir. Aqui em São Paulo é muito perigoso você ir num cemitério. Não pela espiritualidade, isso pelo contrário, mas é perigoso você ser assaltado. Não tem como você pedir para uma jovem, uma moça aí, uma senhora, uma jovem senhora, ir no cemitério sozinho. Eu não estou falando de ir no cemitério à noite, isso daí é fora de cogitação. Ir no cemitério de dia, é perigoso você ir lá e ser assaltado, né? E uma mulher, pode até outras coisas acontecerem. Então, o guia hoje, dentro da cidade de São Paulo, ele precisa, né, junto com o seu médium. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o médium tem uma participação fundamental nisso. O médium, né, nas grandes capitais, ele precisa ter essa consciência. Você vai chegar para uma pessoa e vai falar, olha, você precisa ir numa mata virgem. Opa, onde tem mata virgem aqui em São Paulo? Esquece. Você precisa ir numa mata fechada, levar um trabalho para Oxóssi. Aqui no entorno de São Paulo, você vai ter duas situações. Ou é propriedade particular, e você não pode entrar. Ou é reserva ambiental, que é proibido por lei. Se você for lá fazer um trabalho numa reserva ambiental, você vai ser preso por crime ambiental, se a polícia ambiental pegar você lá. Então, eu resolvi fazer esse vídeo com esse intuito, para mostrar para as outras pessoas que têm aí a natureza próxima. É diferente, é um facilitador, e quem mora nas grandes capitais, hoje acontece isso.
Se você trabalha aqui na cidade de São Paulo, dentro de algum terreiro, você vai perceber isso. Se você não percebeu isso, comece a observar, converse com o seu dirigente, com os grupos de médios. Hoje os guias na cidade de São Paulo, eles se adaptaram. Eles adaptaram a realidade, né? Hoje é muito difícil aqui em São Paulo você arrumar erva fresca. Muito difícil. Vocês estão vendo aqui atrás muitas ervas secas. Seca você consegue. Agora a erva fresca é difícil. Você vai arrumar algumas ervas básicas, né? Mas mesmo assim não é fácil, né? Então, nas grandes capitais hoje nós vemos essa situação. Outra coisa, grande maioria das pessoas que aqui em São Paulo moram em pequenos apartamentos, né? A gente até brinca e fala que é apartamento. Pequenas casas, aonde não tem espaço para você fazer um espaço mágico. Às vezes uma pequena firmeza, um pequeno triângulo de vela já é uma dificuldade, né? Não tem quintal, o que mora em apartamento, a lavanderia é minúscula. E aí às vezes o guia fala, olha, você precisa acender tantas velas nesse formato, precisa colocar isso, isso, isso. Também a pessoa não consegue. Não é por falta de vontade, mas sim por falta de espaço. Para ela conseguir fazer isso, ou ela tem que mexer na cozinha dela, que às vezes a cozinha também é minúscula. Aí ela tem que fazer na sala. Enfim, é toda uma série de dificuldades, né? Uma série de dificuldades. Então, hoje em dia, digo para vocês, meus irmãos, os guias aqui em São Paulo, eles precisam, mais do que nunca, que o seu médium prepare elementos para ele, prepare um bom colar, prepare uma pedra, ou seja, tem elementos preparados energeticamente, consagrados, que o seu médium se prepare energeticamente, ou seja, frequentemente o seu médium precisa ir à natureza, fazer oferendas trazendo um recurso energético para esse médium, porque a grande maioria dos consulentes não terão condições. E aí não é nem força de vontade, nada, é situações materiais, né? Você não vai pedir para uma senhorinha ir fazer um trabalho num cemitério, numa encruzilhada. Você não vai ter como pedir, olha, para uma jovem tomar um banho de cachoeira. Então são dificuldades que a nossa religião de Umbanda enfrenta, e por isso que mais do que nunca nós temos que preservar a nossa natureza, o pouquinho que ela tem, o pouquinho que existe, ainda preservar. Como preservar? Quando você for à natureza, você tem que fazer a sua oferenda, aguardar, não precisa mais do que 30 minutos, e depois recolher essa oferenda, né? Você vai numa cachoeira, você vai fazer uma oferenda, você precisa aguardar lá, receber aquele axé. Ficou ali 30 minutos, mais exatamente para Mãe Oxum, 33 minutos, e depois você recolhe tudo aquilo, porque aquilo lá, quando você virar as costas, é lixo, tá? Aqueles que afirmam, olha, precisa ficar 24 horas lá, não vai ficar 24 horas, porque outra pessoa vai lá, vai chutar, vai quebrar, ou vai constranger, enfim, não tem como ficar 24 horas, né? Isso quem fala, os sacerdotes antigos, ok, antigamente você andava 5 minutos, tinha uma cachoeira, não tem problema, aí você poderia deixar lá até 2, 3 dias, agora hoje não tem mais. Então, meus irmãos, precisa sim, a Umbanda ela muda conforme as necessidades, e essa necessidade de ajudar a nossa consulência, ser um facilitador, não alguém que vai dificultar para a nossa consulência, mandando pessoas irem aos cemitérios, elas correndo risco, ir em mata, ir em cachoeira, isso e aquilo. Hoje até os médiuns, o médium eventualmente ele vai ter que dar seu jeito, porque ele precisa fazer oferenda, mas o médium é diferente, ele já tem mais
mais argumentos. Argumentos no sentido que ele tem mais explicações, ele consegue ir com mais segurança, ele sabe de que aquilo é importante, ele vai com um grupo. É diferente você mandar uma pessoa sem nenhum conhecimento fazer procedimentos em situações difíceis. Então esse é o meu alerta só. Para quem nunca pensou, para quem mora aqui em São Paulo, nunca pensou, pense nisso, veja isso, converse com seus irmãos de fé, converse com o seu dirigente, que provavelmente seu dirigente já é sabedor disso. Se não é sabedor, converse, bate um papo, coloca aí no grupo do terreiro esse vídeo e observe, veja os guias espirituais. Hoje em dia eles mandam muito menos as pessoas fazerem coisas. Eu tive esse exemplo alguns meses atrás, algum tempinho. Eu fui no interior do Rio Grande do Sul, na inauguração do terreiro do irmão Marcos. E teve a inauguração, teve consulência, e aí teve atendimento às pessoas. Nesse dia, incorporei Tranca-Ruas, que me acompanha, e ele mudou completamente ali os ensinamentos, não, os procedimentos que aquelas pessoas precisavam fazer. Se fosse aqui, com certeza ele ia fazer diferente, mas lá, sabedor que a natureza estava ali a metros, não era nem a quilômetros, a metros a pessoa tinha acesso a um campo aberto, a um rio, a um riacho, a coisas fáceis. Ele usou daquela riqueza da natureza e ele mandou praticamente todas as pessoas irem fazer alguma coisa numa encruzilhada, próximo ao rio, em campo aberto, porque ele é sabedor que ali era fácil. E aqui em São Paulo, com certeza ele ia agir de outra maneira. Então, precisa sim pensar na nossa consulência. Nós sabemos que a natureza é importante, que é importante você ir fazer uma oferenda para a Mãe Oxum, na cachoeira, e para o Praia Oxóssi, mas temos que pensar que os nossos consulentes têm dificuldades. Muitas pessoas não têm carro, não têm condições de ir. Tá? Tudo isso precisa ser conversado com o dirigente, com o grupo, precisa ser alertado os médios. Os médios que trabalham na minha casa são sempre alertados para isso. Para nunca ser uma pessoa que vai dificultar, e sim ser um facilitador junto com o seu guia. Qual o melhor caminho para ajudar aquela pessoa? Precisa fazer algo? O guia espiritual ele tem inúmeras maneiras de fazer a mesma coisa. Ele precisa limpar uma pessoa, ok, ele tem muitas opções. Mas às vezes o médium tem na cabeça dele que para limpar só existe banho de cachoeira. Ponto. Ele botou na cabeça dele que para limpar é banho de cachoeira. E aí? Nós estamos chegando no inverno, você vai mandar uma pessoa tomar um banho de cachoeira, sabe o que vai acontecer? Ela vai pegar uma pneumonia, vai ficar doente, vai culpar você. É isso que vai acontecer. Então precisa médium ter um bom senso para que a própria espiritualidade consiga exercer amplamente aquilo que ela pode oferecer. Ah, cortar um trabalho. Existem milhares de maneiras de se cortar um trabalho, não existe uma maneira. Todo orixá corta trabalho, todo guia corta trabalho. Tem aquele melhor para aquela situação. Mas mesmo uma determinada situação tem várias maneiras. Então esse meu vídeo, essa minha live, hoje foi muito mais para quem já é médium do que aquele que é frequentador. Que você precisa ter a sua mente aberta e precisa mais do que nunca, gente, conversar com o seu dirigente. Esclarecer dúvidas, o seu dirigente precisa você ter acesso a ele. Conversar, tirar as dúvidas. Essas dúvidas são coisas que precisa ser esclarecida frequentemente com o sacerdote, para que o grupo tenha uma boa base. Como a Ana Paula colocou, estudar, conversar com o dirigente, conversar com o grupo. Né? O grupo precisa ter reuniões, né? Precisa tirar as dúvidas com o sacerdote, com os médiuns mais antigos. Para quê? Para que a casa funcione melhor, para que as pessoas sejam bem acolhidas. A magia divina foi
ela veio também para suprir essa necessidade aqui em São Paulo. Sabiam disso? Mestre Seiman, que é um mestre espiritual que trouxe a magia divina através de Rubens Saraceni, já pensava nisso lá atrás. Sabia que as pessoas tinham enormes dificuldades de fazer procedimentos que são relativamente simples, mas que dão trabalho, e principalmente essa questão de natureza. Então, o mestre Seiman trouxe a magia divina para ser um facilitador. Eu consigo, em qualquer lugar aqui, ativar um mistério da magia divina e fazer inúmeras situações, com ou sem elementos. E isso é uma coisa fantástica dentro do meu dia a dia umbandista. Sim, a magia divina não é da Umbanda, mas qualquer um pode se servir dela. E para o umbandista ela é uma ferramenta fantástica. Tá certo? Deixo o meu convite para quem não conhece da magia divina, procurem na sua cidade. Se você tem algum mago iniciador próximo, entre no site colegiodemagia.com.br e veja lá nos ícones locais de iniciação se tem algum lugar próximo de você, tá certo? Aqui na minha casa nós temos 2 grupos programados, um agora pertinho, a Magia Divina dos Anjos, que vai começar dia 6 de maio, das 9 às 11 da manhã, todos os sábados. Marco Adriano, meu irmão, abração para você aí de Cruz Alta. Pessoal que é do Rio Grande do Sul, pessoal é aqui do centro, região central do Rio Grande do Sul, vocês terão aí uma casa de Umbanda Sagrada, terão uma casa de um templo escola aí na cidade de Cruz Alta. Meu irmão de fé, Marcos Adriano, acabou de entrar aí, vai inaugurar em pouco tempo um terreiro aonde vai trazer aí uma opção de ensino, uma opção de estudo para vocês aí no interiorzão do Rio Grande do Sul, tá certo? Provavelmente vai dar aula de magia também, né, irmão? Acho que você também já se graduou na magia, provavelmente vai dar. Coloca aí o link, meu irmão, para as pessoas acessarem. Magia Divina, Andréia, não pode ser online, impossível, tá? Impossível, é um curso regulamentado pelo Colégio de Tradição de Magia Divina e eles têm procedimentos para ocorrer somente presencial porque ele é iniciático, tá certo? Então, dia 6 de maio, Magia Divina dos Anjos, e vamos falar oficialmente de primeira mão no final de julho, porque em julho eu termino a magia que eu estou dando agora de quarta, que é a Magia Divina dos Símbolos, e no finalzinho de julho, na última quarta de julho, eu vou iniciar a Magia Divina das 7 Espadas, tá? Até falei espada aí com... É um dos meus graus preferidos, se não for o preferido. Olha aí, pessoal, o site do Marcos Adriano, para vocês que moram aí na região central do Rio Grande do Sul, conhecerem o trabalho do Marcos, futuramente conhecerem a casa dele, e lá vocês terão curso de desenvolvimento mediúnico, terão curso de teologia, terão curso da magia divina, que o Marcos Adriano aí com certeza vai fazer com muito êxito, tá certo? Aqui na cidade de São Paulo tem muita gente que leciona magia. E para finalizar, a magia é um facilitador aí. Magia é um facilitador para que você não precise ir na natureza, para que você possa fazer as coisas em casa. Ah, vai substituir a Umbanda, a magia? Não, gente, cada coisa é uma coisa. Mas substitui procedimentos. Você precisa limpar uma casa. Eu posso fazer religiosamente ou magisticamente. Às vezes, magisticamente é mais fácil. Às vezes, religiosamente dá um pouquinho mais de trabalho. Marcelo, tenda de Umbanda do Caboclo Giramundo de Itu. Grande axé, irmão. Pertinho daqui, Itu. Um abração para você aí e para todos da casa do seu Giramundo. Grande caboclo aí do pai Oxalá, da mãe Logunã, das forças da fé aí, seu Giramundo.
É isso, meus irmãos. Quem quiser aprender magia, se programe agora em maio e depois em julho, Magia das Espadas. Curso de desenvolvimento mediúnico. Graças a Deus, estamos hiperlotados, tá? Turma 10, as desistências que houveram, já houve encaixe. Turma 9 vai começar agora em maio. Caso surjam desistências, eu irei informar. Nós temos já uma lista de espera e caso algumas pessoas desistam, irei informar para que vocês possam aprender da religião de Umbanda aqui conosco, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar aí uma pergunta. Se for desse tema, melhor, tá? Se for desse tema, melhor. Tema aí... Nossa, ficou escuro a câmera. Se for desse tema, melhor. Quem ainda não curtiu o canal no YouTube, o canal que nós temos no YouTube, vai lá. Entra no YouTube, digita lá Casa do Pai Benedito. Você vai ver o nosso canal, se inscreve, não se esqueça de se inscrever, gente, por favor, se inscreva no canal, tá certo? E aí você vai assistir mais de 130 vídeos, acho que tem já lá. Esses dias o Fábio, que é a pessoa que me auxilia, já colocou lá mais vídeos. Tem muito vídeo lá falando de um monte de coisa. Quando você tiver um tempinho, você coloca aí, vai escutando alguma coisa que vai enriquecer você. Indica aí para os seus irmãos de fé. Nosso canal ainda está pequeno comparado à nossa fanpage quase 50 mil. O canal está pequeno ainda, não chegou a 3 mil, mas eu tenho certeza que ele vai crescer bastante com a ajuda de vocês. Dulcineia Cigano, Casa de Maria Conga, Atibaia, axé para você, minha irmã, e para todos aí da sua casa de vovó Maria Conga, essa grande preta velha, trabalhadora da Umbanda. Boa noite, grande abraço, interior de São Paulo. Coloca a cidade aí, André. Qual cidade que você é? Vocês que têm terreiros, que estão colocando aí, eu não tenho muito tempo, mas tem alguns domingos livres, domingos que eu posso me deslocar para cidades aqui, vamos colocar 300 quilômetros, máximo 400 quilômetros de São Paulo, né? Se você mora em capital, em alguma capital ou próximo de alguma capital, né, que tenha condições, tem aeroporto, e você quer fazer um workshop aí comigo, entre em contato. Vamos escolher um tema junto. Podemos falar de Exu, de Pombagira, de Exumirim. Posso dar uma visão geral dos orixás, de oferenda, né? Podemos combinar e montar aí um workshop para que o seu grupo possa pegar um pouquinho mais de conhecimento. Pode ser feito também online, podemos criar um grupo, cria-se um grupo no Facebook e podemos fazer online. Se não dá para fazer pessoalmente, podemos fazer online. Então converse com o seu dirigente, converse com o seu irmão de fé, monte o seu grupo de estudo. Podemos fazer um grupo de estudo online através do Facebook. Hoje em dia a tecnologia é uma grande facilitadora para que possamos dividir conhecimentos, tá certo? A única coisa que não dá para fazer online é curso de magia divina e desenvolvimento mediúnico, não tem como, né? Isso aí precisa estar pessoalmente. Mas falar da religião, falar de muitos e muitos temas que envolvem a religião, tudo isso dá para fazer via online, tá certo, meus irmãos? Um grande abraço para vocês, um grande axé. Amanhã na nossa casa temos gira de caboclos de Ogum, fazer uma pequena homenagem ao nosso pai Ogum, Angélica de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Um abraço para você. Vamos fazer uma gira de caboclos de Ogum amanhã, pequena oferenda ao nosso pai Ogum, para que todos possam receber o axé
deste grande guerreiro e das suas hierarquias, tanto à direita quanto à esquerda. Meu muito obrigado a todos, um grande axé, meu boa noite, até mais.